Jovens e velhos santistas, esta partida contra o Vila Nova foi mais um desses jogos esquisitos da Série B, né? E aí você pode interpretar de acordo com a sua boa vontade, né? Você pode descer a lenha porque o Santos não apresentou aquela vontade de novo, né? De resolver o jogo quando estava 1-0, e depois quando estava empatado e com um jogador a mais de apertar o Carille, de tirar um volante e botar mais um atacante ao invés de trocar 6 por meia dúzia, né? Que faltou, por exemplo, no primeiro tempo o Santos finalizou mais, só que nenhuma no gol, né? Depois é que acertou alguns chutes no gol no segundo tempo. Então essa é a análise um pouco mais ranzinza do negócio, né? A outra é que, assim, foi contra o vice-líder fora de casa, né? O Santos dominou a partida, né? Foi prejudicadíssimo pela arbitragem, ao meu ver, 2 pênaltis que o cidadão devia ter dado e não deu, com a anuência do VAR, que no Brasil é um cacareco, o VAR no Brasil é um lixo. Aliás, o futebol brasileiro ele causa depressão nas pessoas, porque enquanto o futebol brasileiro tiver os técnicos brasileiros e os árbitros brasileiros, nunca vai ser um produto de primeira categoria. Porque o que estraga o futebol brasileiro, desculpa falar, eu sei que muita gente vai se incomodar, são os técnicos brasileiros e os árbitros brasileiros. Quase nenhum presta, para não generalizar, para não dizer que nem todos são, que todos são ruins. Mas assim, 90% são péssimos, né? Os nossos treinadores e os nossos árbitros. É um festival de horrores, é um show de horrores. O técnico brasileiro, quando precisa, né, ser ousado, ganhar o jogo e tal, não, vamos controlar o jogo aqui, não sei o quê. E o árbitro, ele olha pro vídeo, ele erra. E o cara que tá no vídeo erra junto. Assim, é impressionante, é impressionante. O espetáculo futebol brasileiro é uma coisa deprimente por conta das intervenções dos nossos árbitros e dos nossos treinadores. Então, dito isso, o Santos dominou, teve mais possibilidades, jogou fora de casa, foi prejudicadíssimo pela arbitragem e somou um ponto. Segundo empate do Santos no campeonato, que o mantém líder, independentemente do que aconteça no restante da rodada. E depois tem um jogo contra o Curitiba na segunda-feira em casa, em que ele, ganhando, mantém a sua condição. O grande problema é que quando você empata num campeonato que está tão exprimido, né, outros times se aproximam de você na tabela. Vai ter possivelmente alguém que, ganhando o jogo, vá empatar com o Santos na questão de. Eu até vou ver a tabela aqui direitinho. O que pode acontecer nessa rodada. O Santos vence os outros times pelo número de. Passa à frente pelo número de vitórias, né? O que pode acontecer nessa rodada? O América, por exemplo, que vai jogar. Cadê o América? Contra o Amazonas no sábado. Se o América vencer, ele vai a 29 pontos, empata com o Santos na pontuação, mas fica com 8 vitórias, o Santos fica com 9. Né? O Vila Nova parou em 28 pontos. Até a hora que eu gravava esse vídeo aqui, o Novo Horizontino estava indo a 26 pontos, voltando ao G4. O Operário, se ganhar. Não, o Operário não joga nessa rodada, assim como o Sport, né? Mas tem o Avaí, que se ganhar vai a 26. Ou seja, aí tem times que depois tem jogos para cumprir e muita gente vai se aproximar na tabela. O Santos não está conseguindo desgarrar. É por isso que às vezes falta um pouquinho mais de ousadia. Apesar de eu não ter achado as substituições do Carille tão ruins assim. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre o jogo na sequência deste vídeo e vou aqui explicar para vocês quem é este cidadão que apitou o jogo do Santos. O distinto Rodrigo Lima, árbitro da FIFA, Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, árbitro FIFA, é da FIFA, hein? Ainda tem essa. O que foi que ele aprontou nas últimas partidas onde ele atuou, antes de vir fazer a lambança que fez em Santos e Vila Nova, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, e também Exatec Informática. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste vídeo. Eu aproveito e peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Como sempre, começo com a estatística da partida. O Santos teve 13 chutes a gol contra 9 do Vila Nova. O visitante chutou mais.
E na meta, aí é que houve um empate, 3-3. No primeiro tempo, o Santos não tinha acertado os chutes na meta, né? Teve aquele chute do Guilherme no finalzinho, teve o chute do Otero que o goleiro defendeu, teve mais algum outro lá que eu não me lembro agora, e teve as bolas que passaram perto, né? O gol de cabeça do Furt, a bola cruzada aqui é o Serginho que desvia, bom que se diga, né? E apesar do Serginho ter feito novamente um jogo daquele em que ele não aparece muito e tal, mas ele participa do gol, né? Ele desvia de cabeça para o Furt chegar no segundo pau para fazer 1-0. Então, é um detalhe importante a ser destacado. Posse de bola foi 60-40, o Santos teve mais, trocou mais passe, enfim. Escanteios foram 7-7. O Santos foi superior nos números, né? Até faltas o Vila Nova fez mais do que o Santos. E aí, assim, é difícil dizer se o Santos ganharia o jogo se o pênalti tivesse sido marcado. Porque foi pênalti. Foi pênalti. O jogador estava com o bração estendido, né? Mas desviou, assim, pelo lance, pela câmera que eu acompanhei, que todo mundo viu, ele não dá para ter essa convicção. Mas eu vou aqui na opinião de um cara com quem eu trabalhei. Ele até me deu de presente uns cartões aí, amarelo e vermelho na época, que é o Salvio Spínola. Ele tuitou o seguinte: movimento de goleiro, braço muito aberto, pênalti claro não marcado. Mesmo que a bola bata no peito e depois no braço, é pênalti, porque o braço já estava aberto antes. Isso aqui é um cara que apitou futebol durante muito tempo, né? E disse aqui, o Rodrigo Lima, o árbitro da FIFA, foi o mesmo que expulsou Alan Ruschel na última rodada e hoje não deu esse pênalti. Lembra que o Alan Ruschel foi salvar o jogador do Inter de tomar uma porrada lá? Então, esse camarada expulsou o Alan Ruschel. E me lembrou aqui o Lucas Barros também, que ele expulsou o Hulk naquele jogo contra o Palmeiras. Aquela expulsão que é discutida até hoje. Aí, no final do jogo, não sei se... Assim, é que o lance foi mesmo forte, né? Do centroavante lá, do Henrique, do time do Vila Nova. Ele expulsou, né? Ele vai talvez ficar com a consciência mais limpa, porque se fosse talvez numa outra circunstância, talvez ele não desse cartão, né? Se o Santos estivesse perdendo e tal, ou sei lá, né? Ou o jogo tivesse resolvido, né? Perdendo não, se o jogo tivesse resolvido para o Santos, ele talvez desse o cartão, não desse o cartão, mas deu, né? Enfim, péssima arbitragem, péssima. E, ao meu ver, teve outro pênalti que ele não deu. Porque quando o cara sobe com o cotovelo na cara do Schmidt e arranca sangue dele dentro da área, meu amigo, ali não tem intenção. É a história da mão. Nenhum jogador... A intenção é a mesma coisa. O cara, quando enfia a mãozona na bola, ele não tá querendo dar uma ponte na bola, dar uma cortada de vôlei. É porque ele faz um movimento não natural, bate na mão, é pênalti. É a mesma coisa quando o cara, mas ele não teve intenção de dar cotovelada. Mas deu. Arrancou sangue. Eu vou usar o exemplo do futebol feminino, lembra? Que teve a menina na primeira rodada do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Real Brasília, que quebrou a perna, porque a menina do Real Brasília deu nela, quebrou a perna dela, o juiz tinha que ter expulsado. Não expulsou. Lembra do lance do Marcelo contra o time argentino lá? Que ele quebrou a perna do cara também? Então, não tem o que falar, amigo. É a expulsão, era do Marcelo, que foi correta, não a da menina do Real Brasília, que não aconteceu, e nesse caso do Schmidt, a mesma coisa. O cara dá uma cotovelada, arranca sangue do jogador do Santos dentro da área. Era pênalti também, eram 2 pênaltis que esse camarada não deu. Então, vocês lembram que antes de começar a competição eu dizia assim, olha, se na Série A a arbitragem é um lixo, a arbitragem é um lixo na Série A, na Série B então nem se fale. E não adianta, porque a gente reclama e não muda nada, porque os clubes são frouxos, eles estão discutindo até hoje como é que faz a tal da Liga, eles deviam se livrar da CBF. Eles deviam, já com tanto dinheiro que vai entrar, eles contratarem os árbitros, claro que de forma independente, pagando mais, mandando os caras se preparar melhor, com limite de idade diferente, com a questão da preparação física, com o melhor da tecnologia disponível. Já tem coisa melhor disponível no mundo e não é usada no Brasil em termos de tecnologia para ajudar, mas não adianta, né? Não adianta. Então assim, é lamentável. O Santos foi prejudicado, mas mesmo assim poderia ter ganho o jogo se tivesse tido um pouco mais de ousadia, né?
O Carille fez mudanças, né? Ele fez mudanças, eu vou ver se eu pego a ficha aqui direitinho. O time que começou foi realmente aquele que era previsto, né? O Furt jogou, o lance da contusão aqui no trapézio, pelo jeito, não atrapalhou tanto, porque ele fez gol de cabeça, né? Enfim, aliás, tinha gente reclamando, né? O Furt vive machucado, não sei o quê. Pô, nem esperaram o cara se terminar a recuperação e lá ele estava em campo e fazendo gol, né? É, Vamos lá, o Santos foi de Brasão, que deu os voos do Brasão, né? Ele, aliás, salvou que o Schmidt ia fazer um gol contra e voou em várias bolas. No lance do gol, eu vou chegar lá. O JP Sherman começou a partida, depois entrou o Souza, porque houve uma inversão, né? Antes ele tinha colocado o Rainer no lugar do Escobar, puxou o Rainer para a direita, botou o Souza na esquerda. O Jair e o Gil na zaga. Sobre o gol que o Santos tomou, de escanteio, bola parada, uma bobagem tomar gol de escanteio de bola parada, o Jair está no jogador dele. Quando ele percebe que a bola vai sair, ele nota que tem o cara vindo atrás, ele larga o jogador dele para tentar ainda cortar a bola, e ele não chega a tempo. Então é mais fácil culpar o Jair sem prestar atenção na jogada. Quem tinha que ter dado um tranco no jogador do Vila Nova que subiu sozinho era o Guilherme. O Guilherme para na jogada. É óbvio que ele não tem a estatura do jogador, mas se ele sobe dando um tranco para o cara não cabecear com a moleza que ele cabeceou, talvez o gol não tivesse saído. E foi um chute de cabeça ali, não tinha o que o Brasão fazer, né? Então, assim, se da gente falar algumas coisas, é melhor a gente prestar atenção. O Jair está no jogador dele, a bola começa a fazer uma curva para sair, e o Jair ainda faz um movimento de tentar salvar a bola, porque ele percebe que o jogador, onde ele estava, que ele estava marcando, não ia chegar na bola. Ele tenta fazer um movimento para interceptar, mas não dá tempo dele chegar. E quem comete, ao meu ver, o erro é o Guilherme. E aí teve o lance da expulsão, e o Santos podia ter ido mais para cima, e foi o que não foi tanto assim. Meio de campo, João Schmidt, Pituca, Serginho, depois entrou o Miguelito, que está ganhando mais minutos, é bom que seja assim. Deu um passe açucarado pro Schmidt fazer o gol, né? O Schmidt tinha que ter batido como o Pituca bateu no jogo passado. É que ele bateu com o lado de fora do pé, a curva da bola foi para o outro lado, ela foi saindo do gol, né? Se é o Pituca ali no lugar do Schmidt, eu tenho certeza que o gol tinha saído. Porque o Pituca ia bater do mesmo jeito, com o lado de dentro do pé, para a bola fazer a curva saindo e voltando para pegar o canto do goleiro ali. Então teve essa boa participação do Miguelito. O Otero, que teve bom chute também no jogo, entrou o Pedrinho, que não fez muita coisa, mas ele era a opção de ponta, porque não levou o Patati nem o Matheus Xavier, né? O Guilherme, que ficou até o fim do jogo, e o Furt, que depois saiu já mais cansado, para o Bigode. E o Bigode saindo muito da área para tentar construir, porque aí quando estava 11 contra 10, o Vila Nova se trancou lá atrás e o Bigode preso no meio dos zagueiros não ia adiantar nada, né? Ali era o jogo talvez para o Furt, ficar lá no meio para o Santos ter bola aérea. E o Santos tentou bola aérea, mas já não tinha um centroavante alto dentro da área. Aí o Bigode saía para tentar construir ali, mas não deu certo. Então, foi o segundo empate do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. A liderança está mantida, 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Tomamos um golzinho aí, né? A defesa agora está empatada com a do Avaí. O ataque, 24 gols. Enfim, é isso. O Santos agora vai pegar o Curitiba na próxima segunda-feira. O Curitiba que enfrenta o Mirassol em casa nessa rodada. O Curitiba tem 20 pontos, o Mirassol tem 22, entre eles é um confronto direto também. E aí tem esses dias aí, né? Vai voltar de Goiânia, dar aquela recuperada na rapaziada e partir para esse jogo na Vila Belmiro na segunda-feira. Então, assim, como eu disse, você pode analisar as coisas a partida de duas formas. Você pode ter uma análise mais positiva, de que foi um ponto fora de casa, você manteve o Vila Nova atrás, a liderança está mantida, independentemente de qualquer coisa. O Santos teve a rédea do jogo, teve mais ações, foi prejudicado pela arbitragem. Por outro lado, você percebe que se o Vila Nova, que é esse time desse nível, é o vice-líder do campeonato, imagina os outros. Hoje a gente fica com mais raiva ainda de ter perdido de Amazonas e Botafogo. Foram pontos assim que o Santos jogou no lixo, né? Então, se o Vila Nova, que é esse nível técnico, é o vice-líder do campeonato, o Santos com
um tantinho a mais assim de energia, né, para ganhar os jogos e de ousadia por parte do Carille, tinha ganho esse jogo e tinha ganho outros também, né? Talvez tivesse perdido aquele do Novo Horizontino, mas, pô, não era para estar do América, mas não era para estar assim, não. Era para ter pontuação melhor. Mas, enfim, como diz o ditado, dos males o menor, pelo menos a liderança está assegurada. E vamos ver se esse time vai evoluir, né? Se esse time vai melhorar. Ainda na janela, a gente deve ter a novidade do Billy Arce nessa quinta-feira, no máximo até sexta. É claro que ele não vai ficar à disposição para segunda, acho muito difícil, mas daqui a pouco tá aí e precisamos ver quem mais que vem, né? Quem mais que vem, porque aquele zagueiro que estavam negociando lá foi para os Estados Unidos, vão atrás de outro zagueiro, mas precisa de gente do meio para frente também, né? Vamos combinar, né? Tá claro que o Santos precisa de mais gente do meio para frente, só o Billy Arce não vai dar conta, né? E aí, senão, o Carille vai ser realmente obrigado a usar mais a molecada. Tá bom, meus caros? Então era isso. O empate por 1-1, resultado aceitável, rendimento do time aceitável, na média, nada excepcional, nada terrível. Um jogo com a cara modorrenta da Série B e do nosso futebol brasileiro, que, repito o que eu disse no começo do vídeo, é um espetáculo de horrores. Tanto a Série B quanto a Série A. Árbitros horrorosos, treinadores fraquíssimos, e é por isso que cada vez mais árbitros estrangeiros vêm para o futebol brasileiro, porque os nossos é sempre o samba de uma nota só, né? Não muda. Enfim, e vamos com o Carille até o fim do ano, aí depois ficar na conta do Marcelo Teixeira, né? E do Paulo Brax. Se eles vão querer continuar a ver o Santos jogando dessa forma, se eles acham que o Carille pode melhorar, pode evoluir, ou se ano que vem vai ter uma outra ideia de jogo por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Mas tá aceitável o que aconteceu nesta quinta-feira. Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Arte do Bom Churrasco e Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.